Amigos queridos, irmãos amados, que esta manhã, iluminada pelo sol, que esse mesmo sol traga para nós todo o amparo divino que ele oferece à natureza, despertando em nós o desejo de estarmos mais próximos de Deus. Hoje nós vamos ler Instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer. Lembrando a todos que esta mensagem é de Lacordaire, que foi trazida em Havre em 1863, e para mostrar para nós quanto amparo temos, pois ele é uma instrução que os Espíritos nos oferecem, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino do céu lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é o apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que, às vezes, de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porque não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justiça, satisfação. Fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurado os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, para que o nosso Divino Mestre nos assista, nos ampare e que possamos compreender as lições que a espiritualidade nos oferece, produzindo em nós modificação no nosso pensamento, na nossa forma de pensar, de sentir e de amar. Que Jesus esteja conosco
hoje, agora e sempre. Que assim seja, queridos irmãos. Convidamos a todos a elevar nossos pensamentos a Jesus, formando um feixe de luz, de amor, para sustentar todos nós e aqueles a quem os nossos pensamentos nesta manhã procuram, buscam, para que possamos compreender tudo aquilo que acontece em nossa vida, que parece ser tão difícil, mas na verdade é um bem que nós temos que procurar mergulhar nas dificuldades de cada hora. Jesus, Mestre querido, alimentados de esperança, nós te buscamos, Senhor, para que possamos sentir o valor do seu amor em nossos pensamentos. Fortalecei-nos, Mestre. Dai-nos força e coragem, e que a paz e a alegria possa sustentar os nossos propósitos no bem e auxiliar aqueles que mais necessitam. Que a bondade excelsa do seu amor fecunde nossos corações a esperança que vai sustentar a nossa fé e que a nossa oração seja um bálsamo para todos aqueles que ora passam em dor. Ó Jesus, pode ser uma pequena gota d'água diante do oceano, mas a nossa oração é a expressão do nosso pensamento no desejo de agasalhar, de amparar todos aqueles que ora estão em dor. Que a sua paz, o seu amor vibre em nossa consciência, levante os nossos pensamentos e que Deus nos sustente hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, Jesus diz: bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Como nós vamos entrar ou como vamos construir o reino de Deus se permanecermos em aflição? Porque a aflição gera um desconforto para o espírito, mas é pela aflição que nós procuramos iluminar os nossos pensamentos buscando o Evangelho de Jesus. E nós entendemos que nós estamos dentro de um contexto que precisa ser analisado, porque todos nós estamos na Terra, reencarnados no mundo de prova, de expiação. E aqui, todos nós estamos cumprindo com nossos papéis para eliminar, muitas vezes, isso que nós chamamos de sofrimento, ou muitas vezes preencher os vazios de nosso coração. Então, a dor, ela está em todos os lugares, e é pela incompreensão da dor que nós vivemos em aflição, seja em qualquer lugar, seja numa casa de grande luxo, seja numa casa de simplicidade profunda, mas onde estiver um espírito, onde tiver dois irmãos reunidos em nome de Jesus, ele estará lá para nos auxiliar. Então nós temos que ver que para que eu possa implantar ou sentir ou conduzir o meu pensamento em direção ao reino de Deus, eu preciso compreender que não basta viver no desânimo, na revolta, porque isso não nos oferece força, não nos dá coragem. E nas horas de aflição, qual que é o remédio? É a prece. A prece é o apoio para a alma. Mas nós sabemos que nós temos que ter na prece uma fé viva. E essa fé viva, ela não vem por um acaso, ela vem por meio do conhecimento, das experiências que nós vamos lutando, vivenciando, para que a gente possa estreitar os nossos pensamentos junto a Deus, nosso Pai. Nós encontramos nesse estado que ora vivemos espíritos com grandes dificuldades,
Por quê? Porque todos nós reencarnamos para mudarmos de posição. E quando mudamos de posição, ora somos pais, ora somos filhos, ora somos esposa, ora somos irmãs, ora somos esposo, nós vamos ver que nós também mudamos as nossas ideias. E se nós mudamos as nossas ideias, consequentemente os nossos sentimentos, em busca de novos interesses. E esse é um alvo novo que nós todos precisamos alimentar para modificar os nossos desejos. Isso prova que quanto é necessário que a gente mude essa posição, mas nós podemos mudar a posição como nós estamos agora, a posição mental, através de grandes oportunidades que abrem os nossos olhos. E é por isso que o Evangelho vem ser dessa manhã, é uma orientação dos espíritos, bem e mal sofrer. Porque aquilo que é um mal pode ser um bem. E nós muitas vezes não compreendemos que todas as lutas, elas nos trazem novas experiências. Eu não passo por uma enfermidade e viver essa enfermidade sem mudar a direção do pensamento, sem mudar a minha esperança. E nós, muitas vezes, quando estamos passando por situações provacionais, nós vamos buscar na fé a confiança. Nós vamos ampliar a necessidade de buscar no próximo aquilo que nós necessitamos. Então, cada um de nós vai entender que a prece é um apoio para o espírito, mas só isso não basta. É preciso que nossa fé ela seja viva, seja uma fé raciocinada para entender a bondade de Deus. Por isso, esse item do Evangelho pertence ao capítulo que nos diz bem-aventurados aflitos. Que aflição é esta que nós queremos que ela acabe de um dia para o outro, sendo ela um processo para que a gente possa se redimir? Que a gente possa expandir os nossos sentimentos em relação ao próximo? E é na dor, são nas aflições que nós vamos buscar a caridade do nosso irmão? Não é caridade só das mãos, é caridade do entendimento, é a caridade da esperança, é a caridade que nós estamos buscando, a caridade fraterna, o acolhimento, a palavra, aquilo que vai fazer com que aquele mal ele possa diluir ou ele torna mais leve. Então, nós vamos ver aqui o Kardec dá um exemplo, que o militar não é mandado para as linhas de fogo, fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de poço lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso que o vosso corpo se envenenaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. É porque nós estamos tendo oportunidade, é porque nós estamos sentindo o valor desse movimento que a vida nos oferece. E é por esse movimento que nós vamos reencarnar para que nós possamos compreender a misericórdia divina. E nós vamos ver então que todos nós, que ora estamos passando pelas nossas lutas, nós também estamos crescendo, porque nós entendemos que não existe só uma existência. E para sermos bem-aventurados, nós precisamos da reencarnação. Nenhuma recompensa nos será dado se nós não tivermos a aceitação, compreensão, coragem e que nós possamos adquirir novo olhar para o momento aflitivo em que todos nós estamos vivendo. Então, quando tem uma causa, um sofrimento, tem uma causa. E muitas vezes eu preciso saber aonde está a causa, e a causa não está externa.
A causa está na minha anterioridade. E muitas vezes eu venho para modificar essa anterioridade. Então, quando nós conseguimos dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, e muitas vezes nós não compreendemos que tudo isso nos traz alegria, porque nós vamos vencendo a nós mesmos, e mãos amigas se estendem para nos ajudar. Que esse evangelho possa suavizar a sua dor, possa lhe trazer a esperança de que nunca estamos sozinhos. E aí, quando nós conseguirmos vencer a nós mesmos, nós vamos dizer para nós: fui o mais forte. E é isso que Jesus está nos dizendo. Bem-aventurados aflitos, porque então traduzir assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé. Amigos, a fé, ela é estruturada pelo conhecimento. E é por isso que eu preciso de um conhecimento que promova em mim um raciocínio lúcido, uma reflexão. O nosso querido Eurípides Barçanufo tem nos trazido essa metodologia de evangelização de espíritos para que a gente possa compreender que todos nós que estamos reencarnados na Terra, nós estamos, ora, para muitos, num hospital, outros presos no seu egoísmo, nos seus sentimentos, e outros na escola, onde nos educa. Então, nós estamos vendo que é preferível que a gente procure a compreender que a Terra é uma escola, onde reencontramos com tantos espíritos que nós não amávamos. E por meio da reencarnação, nós estamos juntos, e é por isso que nós precisamos desenvolver a nós a tolerância, a abnegação, a calma, para que nós possamos entender aquilo que Jesus nos diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ele está nos dizendo que todos nós estamos sob o amparo, seremos amparados, e cada vez mais que nós tomamos consciência do ser espiritual que nós somos, a nossa consciência também, ela reage diante das leis e nós ficamos mais serenos. É preciso que a gente veja que todos os nossos atos devem ser de conformidade com a justiça, com a retidão, para que nós possamos desenvolver em nós o respeito pelo outro, o respeito pelos nossos semelhantes, procurando de se tirar de todas as situações que nós vivemos aquilo que for de melhor. Então, nós estamos vendo assim que nós queremos vivenciar agora esses momentos de lutas, mas que nós tenhamos fé, uma fé que nos dá firmeza, que saibamos qual o caminho a seguir, saibamos perseverar nesse caminho do bem, compreendendo a dor, e sejamos submissos à vontade de Deus, porque é nessa submissão que nós vamos chegar a encontrar com a nossa própria libertação. E nós vamos ver nesse ditado que todo mundo conhece, né? Depois da tempestade vem a calmia. Nós podemos também dizer que todos nós que trabalhamos, que lutamos pelas faltas que nós cometemos e que estamos na Terra, nessa reencarnação, para que a gente possa compreender, nós vamos ver que depois de todo esse labor, de todas as nossas lutas, virá o repouso. E o repouso não é um repouso ocioso, é o repouso de uma consciência de paz. Então, quando todos nós estivermos suficientemente cristianizados, entendermos o papel do cristianismo em nossa vida, nós vamos submetendo espontaneamente ao crescimento, ao desenvolvimento da lei amai-vos uns aos outros. Porque é nessa lei
que nós vamos sentindo o valor do próximo em nossa vida. E o próximo, ele nos agasalha. Nós não vivemos sem relacionar com o outro. Então, nós temos que buscar sempre construções dos valores morais no nosso coração e mantermos um pensamento em harmonia. E essa harmonia, ela vai nos tirar esses conflitos e, especialmente, ela vai mudar os nossos interesses, porque nós vamos ver que nenhuma contrariedade, nenhuma desavença poderá nos dividir. Nós teremos que respeitar a opinião do outro e tudo isso faremos de uma forma fraternalmente. Então, nós podemos ver que o entendimento entre nós começará a reinar. E é isso que o Evangelho está nos propondo nesta manhã, quando fala bem e mal sofrer. Feliz daquele que compreende essas situações e que nós possamos desenvolver em nós tudo isso com muita compreensão, com muita lucidez e com muito amor. Queridos irmãos, nós reflitamos todas as horas nos nossos atos, perguntando para nós mesmos: qual é a consequência de tudo isso que vem fazendo? Se você não sentir um conforto, se você não tiver uma serenidade, repense, reflita, porque Jesus nos ampara, a verdade nos conduz e nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, que muitas vezes têm gerido nos nossos pensamentos caminhos contrários ao bem, à resignação, trazendo revolta, e isso é uma situação que muitas vezes vai trazer para nós um mal sofrer, porque nós não compreendemos o valor da dor. E que Jesus nos ampare, e nesta hora pedimos aos espíritos amigos que possam nos sustentar com passe. Cada um na sua intimidade possa elevar o seu pensamento a Deus, a fim de que nós venhamos a compreender que nesse momento do passe estamos sendo amparados e cada um de nós receberá o quinhão que merece, o amparo que vai nos erguer e vai nos fortalecer para que possamos caminhar no bem. Que a água seja fluidificada e que a misericórdia infinita de Jesus esteja junto de nós. Obrigado, Mestre, e que o seu amor estenda aos corações em dor, aos doentes, aos familiares, aqueles que ainda passam por tantas lutas, das enchentes, da reconstrução dos seus pensamentos, seus sentimentos. Só Jesus, só o Senhor, Mestre, como médico de nossas almas, poderá levar o remédio aos corações em dor. Que Jesus nos fortaleça e nos dê força e coragem, que saibamos agradecer todos os momentos de nossa vida. Receba, irmãos, o amparo. Receba nos corações a alegria da oportunidade que esta reencarnação tem nos concedido. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, amigos. Que assim seja.